Eu tenho pensado muito sobre a questão do texto perfeito. Mas quando eu vou saber que o meu texto está pronto? Quando eu vou saber que essa obra está finalizada? Quando eu vou saber que isso aqui é digno de postar? Quando isso é digno de ser dividido? Então, assim, nessa brincadeira de esperar o tempo certo, de esperar o ponto certo, a temperatura certa das coisas, a gente fica parado. Eu tô com projetos parados há anos e eu não venho dizer isso, falar sobre isso de um lugar de superioridade, porque eu mesma falho extremamente nessa questão, tanto quanto você pode ter falhado também. Eu tenho muitos projetos aí guardados há meses que eu ainda nem tirei da minha cabeça e coloquei no papel, porque eu sei que para sair da minha cabeça e ir pro papel ele tem que estar impecável. E como é que ele vai estar impecável se eu nem coloco o rascunho? A mesma coisa acontece com os textos. A gente acha que simplesmente ele vai ficar perfeito e a gente vai saber a hora dele estar perfeito. Não, gente. Você vai escrever o texto, você não vai gostar, você vai deixar o texto descansar. Você tem que deixar o texto respirar. Como assim o texto vai respirar, Ana? Geralmente quando eu escrevia trabalhos acadêmicos, ou então eu revisava, eu reviso trabalhos acadêmicos também, tá, gente? Caso vocês não soubessem desse babado. O que acontecia? Depois da primeira escrita ou depois da primeira leitura, eu tô muito próxima do texto, eu tô muito imersa. Então eu preciso deixar o texto respirar. Eu preciso dar um prazo de tempo para que aquele texto se distancie um pouco. Então, 2, 3 dias depois eu retornava para o texto com um olhar renovado. Porque se eu fico lendo, relendo, diversas vezes eu vou encontrar sempre uma vírgula errada, um lugar que cabia do ponto e vírgula, um paralelismo sintático ali, uma repetição de palavra. Então eu tinha que deixar aquele texto descansar. Deixei o texto descansar, revisei. Quero revisar mais uma vez? Vou revisar mais uma vez. Mas o problema é quando você deixa que esse processo de revisão se torne um ciclo vicioso. E você não para de revisar, não é porque o seu texto não está bom, é porque você está com medo do que vai acontecer quando esse texto for lido. Nós criamos o texto, nós colocamos as nossas informações, mas no momento que ele já foi, é como um filho, não nos pertence mais. Se a pessoa entende o que a gente quer comunicar, beleza. Se a pessoa não entende o que a gente quer comunicar, pode ter 2 motivos. A pessoa não conseguiu interpretar, ou pode ser que você não tenha se expressado com clareza. De toda forma, você analisa, anota e guarda para o próximo. Então a escrita ela vai ser sempre esse processo de renovação. Você vai criar o seu texto, você vai rascunhar suas ideias, você vai pensar nas possibilidades, você vai deixar o texto descansar, você vai revisar. E muitas vezes esse processo de revisão é extenso e exaustivo. Você vai passar 1 semana, 2 semanas só revisando o texto, porque você quer que ele tenha uma boa impressão. Quem não quer? Mas você não pode deixar que a eterna revisão seja o motivo pelo qual seu texto nunca saiu do caderno. Seu texto está ali escrito há 5 meses, mas ele nunca foi lido por ninguém, porque você tem medo da crítica. A crítica faz parte da vida, nem todo mundo vai gostar do que você produz. E se a pessoa não gosta do que você produz, ela não é obrigada a ler. E se ela quer expressar o descontentamento dela, você pode observar se tem alguma crítica construtiva. Se tiver, muito bem, você anota e leva para o futuro. Se não, você ignora, porque se não é construtivo, para que você vai levar isso pro coração? Então, no fim do dia, o texto ele precisa respirar, ele precisa crescer,
Ele tem o tempo dele, mas ele tem o tempo dele, ele não tem o tempo da sua ansiedade e nem da sua insegurança. Veja bem, você está revisando ou você está arrumando desculpas?